Então eu estava trabalhando como que o Kreber desenvolveu o conceito de superorgânico. Então eu vou partir, porque o Kreber foi muito criticado por ser considerado, ele, ao inversamente do reducionismo geográfico e biológico, que o Boas criticava, ao contrário, os boasianos são criticados por praticarem um reducionismo cultural, que tudo se traduz pela cultura. Então, o Sidney Mintz, que é um antropólogo marxista, ele fez uma leitura do Kreber, é um artigo que está indicado na bibliografia, que ele mostra, que ele indica a importância, o peso dado ao social do superorgânico. Quer dizer, ele está valorizando positivamente a contribuição do Kreber, do conhecimento teórica do Kreber, que ele não está separando propriamente, quer dizer, apesar dele pensar separadamente, ele está pensando o superorgânico como uma totalidade social, ou seja, que tem a sua materialidade também, não é? Então, o Sidney Mintz destaca que no Incuforte de Kreber, certas propriedades da cultura, tais como a transmissibilidade, a variabilidade, a autovariabilidade, os padrões de valor e a influência em indivíduos, elas são super individuais, não é? Porque são difíceis de explicar. Sua significância é mais difícil de encontrar em termos da composição orgânica ou personalidade de indivíduos. Essas propriedades ou qualidade de cultura, evidentemente, se fixam não no indivíduo orgânico, homem enquanto tal, mas nas ações e nos produtos de comportamento de sociedade de homem, ou seja, na cultura. Então você vai entender o orgânico, ele propõe que a partir da cultura, do cultural. Então, para o Sidney Mintz, o comportamento social não pode ser reduzido a uma análise do comportamento individual, quer dizer, ele está concluindo a partir dessa construção teórica do Kreber, né, uma construção própria, né, que não é possível reduzir o social ao individual. A cultura, para o Mintz, significa o modo de vida particular de um grupo definido, e sociedade, que significa um grupo organizado, tendo continuidade ao longo do tempo, são meios convenientes de se falar de duas faces de um mesmo fenômeno que se encaixam. Ou seja, você está falando da cultura e da sociedade. Você fala da cultura, você está falando da sociedade, está falando da sociedade, está falando da cultura. E quando temos um povo organizado como uma sociedade, que possui um conjunto de instituições, tecnologias e linguagens, crenças, valores, nós temos uma cultura. Você não pode dissociar uma da outra. Então a cultura está associada de algum modo a um grupo organizado, fundada, e essa organização está fundada em raízes históricas e são organizadas historicamente. Então, e aí o Mintz também enfatiza, o que a gente vai ver mais adiante, o emprego dos símbolos pelo Kreber. Porque a cultura, como linguagem também, ela é um comportamento mediado através de símbolos, como a cultura como a linguagem. E ao mesmo tempo, ele mostra que a cultura, quando se fala em cultura, que se busca uma cultura, uma exótica cultura primitiva, às vezes a gente está vendo elementos da nossa própria cultura. E não buscar, aí o Mintz já está pensando nas etnografias hoje, né, não buscar primitivos que realmente só existem na nossa imaginação, mas tentando lidar na etnografia com o mundo como ele é, como ele se tornou. Então, é preciso renunciar à antiga visão de cultura. E ele está, inclusive, relativizando o Kreber. Lembrar que a nossa identidade comum de criaturas que utilizam símbolos que faz o mundo. A nossa não é essa cultura fetichizada que a gente vai encontrar. A gente vai. Quer dizer, através dos símbolos e da linguagem, essa cultura é criada. E que faz o mundo único e diferente dos animais. Então, retomando o Roque Laraia, sobre os padrões culturais, a cultura, mais do que herança genética,
determina o comportamento do homem e justifica suas realizações. O Roch Laraer está falando da conceituação do Kreber. E daí o primeiro ponto. O segundo, o homem age de acordo com seus padrões culturais. Os seus instintos foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. 3. A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em vez de modificar para isso o seu aparato biológico, o homem modifica o seu equipamento superorgânico. É o exemplo que nós demos da... A baleia ela se transforma praticamente numa coisa que pode deslizar na água. A ave também, com as asas, ele se desloca. Agora, o homem, ele se utiliza dos equipamentos, do barco ou do avião para voar, mas ele não se modifica, o seu corpo físico não se modifica, mas esse equipamento superorgânico que possibilita esses deslocamentos, né, na água, no ar, e que não seria capaz sem esse equipamento. Ponto 4. Em decorrência dessa afirmação, ou seja, que ele vai através desses equipamentos, o Kreber fala que ele se adapta a esses ambientes, e em decorrência dessa afirmação, o homem foi capaz dessa qualidade ou dessa capacidade de utilizar esse tipo de equipamentos, ele foi capaz de romper barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a Terra em seu habitat. Aí o ponto 5, que ele está falando dos padrões culturais, é a sistematização que o Roch está fazendo do Kreber, é que, adquirindo cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que agir através de atitudes genéticas geneticamente determinadas. Ou seja, é mais importante para definir a situação e a condição de um indivíduo, ou de um grupo, ou de um povo, a partir das capacidades de aprendizado. Quer dizer, uma pessoa, ela se transforma através do aprendizado. E aí, claro, que o Kreber está retomando, a gente já viu o Rousseau, a ideia de perfectibilidade. A gente não desenvolveu isso muito, mas a gente falou do Rousseau, né? Então, no fundo, ele está dialogando com essa filosofia política do Rousseau. E que ele, justamente, que já estava também falando de uma certa forma, propondo, a partir do Montaigne, estava se propondo um relativismo cultural. O ponto 6. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o iluminismo, é esse processo de aprendizagem e socialização que determina o seu comportamento e a sua capacidade artística ou profissional. Ou seja, você tem, a partir de que existe uma aprendizagem, essa aprendizagem é que vai determinar como a pessoa se situa no mundo, né? Não é a capacidade inata ou genética que vai determinar isso. E 7. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Esse processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. Ou seja, ela é cumulativa, né? E ela é absorvida. E aí o ponto 8, ele está falando mais especificamente sobre a socialização, que ele caracteriza os gênios como indivíduos altamente inteligentes que têm a oportunidade de utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos participantes vivos e mortos de seu sistema cultural, e criar um novo objeto ou uma nova técnica. Nessa classificação podem ser incluídos os indivíduos que fizeram as primeiras invenções, tais como o primeiro homem que produziu fogo através do atrito da madeira seca, ou o primeiro homem que fabricou a primeira máquina capaz de ampliar a sua força muscular, o arco e flecha, etc. Então, ele considera que esses gênios são da mesma grandeza que o Santos Dumont e o Einstein, mas sem essas primeiras invenções ou descobertas, que são consideradas hoje modestas, não teriam ocorrido as demais. Então, e aí o Roch vai remeter, ele estava falando dos padrões culturais, né? Então, ele, para sistematizar esses padrões culturais, ele fala
do ofuscamento dos instintos humanos pelo desenvolvimento da cultura. Ou seja, através da, quer dizer, a amamentação como um processo social de interação do filho com a mãe, né? Ele vai aprender a se alimentar. E quando ele começa a falar, ele fala palavras desconexas, mas ele vai adquirir a linguagem. Então, e ele adquire a linguagem, ou aprende a se alimentar, como um processo sociocultural. Então, não é de fora da cultura, não é um processo propriamente biológico. É um processo da interação social. E a cultura é um processo cumulativo, né? Aí, então, como ele já falou, então, você pode comparar, é diferente, aí ele considera que aí está a diferença do homem e dos macacos, né? Porque através da comunicação oral a criança vai recebendo informações sobre todo o conhecimento acumulado pela cultura em que vive. Tal fato, associado com sua capacidade de observação e de invenção, faz com que ela se distancie cada vez mais do seu comportamento do companheiro de infância. Quer dizer, o companheiro de infância aí é uma metáfora aí digamos, para o macaco, para o não humano, ou para, digamos, duas pessoas que tiveram uma inserção no sistema de ensino ou uma inserção social diferente. Na medida que a pessoa vai aprendendo e ensinando, quer dizer, ela vai reagindo socialmente, ela vai se transformando. E a comunicação, essas relações sociais, elas vão ser culturais. E a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Ou seja, estão articulados, não é aquela história do ovo e da galinha. Você não existe linguagem sem cultura, e não existe uma comunicação através da linguagem sem os processos sociais, né? E, quer dizer, a linguagem e a cultura, elas estão, e a sociedade, uma vai realimentando a outra. Então ele vai aí diferenciando as explicações paleontológicas da origem da cultura, que é o que ele pergunta, né? Que de fato está discutindo com o evolucionismo, com a história natural. Será que foi a evolução do cérebro do primata? Agora, como é que essa evolução se deu e por que ele se modificou a ponto de atingir a dimensão e a complexidade que permitiram o aparecimento do homem? Então, ele, trabalhando com Leakey e Levin, ele cita a vida arborícola, onde o faro perdeu muito a sua importância. Foi responsável pela eclosão de uma visão estereoscópica. Essa visão, combinada com a capacidade de utilização das mãos, abriu para os primatas, principalmente superiores, a percepção tridimensional, inexistente para qualquer outro mamífero. O fato de poder pegar e examinar um objeto atribui esse significado próprio. Então, a forma e a cor podem ser correlacionadas com a resistência e o peso, não deixando ainda de lado a tradicional forma de investigação dos mamíferos, o que é o olfato, que fornece uma nova percepção. Até aí, você tem um desenvolvimento, né, dos sentidos nos primatas, né? E aí o David Pilbeam, ele analisa, ele fala do bipedismo, que é uma característica exclusiva dos primatas e entre os outros mamíferos. Todos os primatas vivos se comportam como bípedes, de vez em quando. Provavelmente o resultado de todo um conjunto de pressões seletivas, para o animal parecer maior e mais intimidante, para transportar objetos, alimentos ou filhotes, para utilizar armas, cacete ou lance e para aumentar a visibilidade. O Oakley destaca a importância da habilidade manual, que possibilitada pela posição ereta, ao proporcionar maiores estímulos ao cérebro, com o consequente desenvolvimento da inteligência humana.
Ou seja, é possível desenvolver a cultura na medida que o cérebro, por essas condições sensoriais e pelo bipedismo, o cérebro se tornou mais complexo e mais ativo e mais possante. Mas essas teses paleontológicas da evolução das espécies, elas são quebradas na teoria antropológica. Já o Levi-Strauss já fala que é a regra, a primeira regra é que fez com que o homem se diferenciasse dos animais. Para ele, essa regra seria a proibição do incesto, que é um padrão de comportamento comum a todas as sociedades humanas. E a invariante, quer dizer, toda a sociedade teria, de alguma certa forma, uma regra, que seria a proibição da relação sexual de um homem com certas categorias de mulheres. Para nós, o incesto é com a mãe, a filha e a irmã. Em outras sociedades pode ser o filho do primo cruzado, a filha do primo cruzado. Cada sociedade vai ter a sua regra. Mas o que o Levi-Strauss fala é que a cultura surgiu quando é convencionada uma regra que vai diferenciar o homem dos animais. Já o Leslie White, que é um norte-americano contemporâneo, ele enfatiza que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos. A gente está voltando, a gente já estava falando aqui no Kroeber, né? Você já tinha já estava considerando o símbolo como próprio do humano. E o Leslie White vai desenvolver isso, que todo comportamento humano se origina no uso dos símbolos. O exercício da faculdade de simbolização cria a cultura, e o uso de símbolos torna possível a sua perpetuação. Sem símbolo não haveria cultura, e o homem seria apenas animal, não um ser humano. O comportamento humano é o comportamento simbólico. Uma criança do gênero Homo torna-se humana somente quando é introduzida e participa da ordem de fenômenos superorgânicos que é a cultura. E a chave desse mundo e o meio de participação nele é o símbolo. É impossível para um animal compreender os significados que os objetos recebem de cada cultura. O homem não vai perceber a diferença, digamos, de uma mesa para um chinês e para um japonês, por exemplo. O símbolo da mesa é que é diferente, né? O objeto é o mesmo, mas o significado vai ser atribuído a isso, vai ser diferente, que é o que será o fromage e o queijo. Para nós comemos queijo, já os franceses comem fromage, mas o fromage não é a mesma coisa que o queijo. Então, para o Leslie White, todos os símbolos devem ter uma forma física, pois do contrário não podem penetrar em nossa experiência. Mas o seu significado não pode ser percebido pelos sentidos, ele é uma construção. O significado no símbolo é determinado no contexto da cultura que o criou. E Kroeber utiliza a expressão ponto crítico para conceber a eclosão da cultura como um acontecimento súbito, um salto quantitativo da filogenia dos primatas. Em um dado momento, em um ramo dessa família, sofreu uma alteração orgânica e tornou-se capaz de exprimir-se, aprender, ensinar e de fazer generalizações a partir da infinita cadeia de sensações e objetos isolados. Ele aí está voltando aí nessa postura cultural, né, culturalista. Ele, de uma certa forma, ele está se aproximando da teologia cristã e está indo num movimento diferente do evolucionismo. Já hoje considera esse ponto crítico, ele que talvez pudesse ser considerado como um evento maravilhoso, hoje é uma impossibilidade, porque está demonstrado pela observação sistemática que a natureza não age por saltos. Um antropólogo físico, ironizando, falou que o primata não foi promovido da noite para o dia ao posto de homem.
o conhecimento científico atual está convencido de que o salto da natureza para a cultura foi contínuo e incrivelmente lento, ou seja, essa ideia de ponto crítico é contestada. Então, já indo para autores mais atuais, né, embora Clifford Geertz seja um autor do século XX, mas ele fala, o Geertz fala que a transição para a humanidade, como a paleontologia humana demonstrou, foi aos poucos, né? Ocorreu aos poucos. O australopiteco africano, cujas datações recentes realizadas na Tanzânia atribuem-se uma antiguidade muito maior que 2 milhões de anos, embora dotado de um cérebro um terço menor que o rosto e uma estatura não superior a 1,20 m, já manufaturava objetos e caçava pequenos animais. Ou seja, o australopiteco já tinha uma capacidade de produzir artesanal, né, de elaborar objetos, manufaturar objetos. Mas pela dimensão do cérebro, hoje se entende que ele não tinha, é improvável que ele possuísse uma linguagem, na acepção moderna da palavra. Então o australopiteco é uma espécie de homem que, evidentemente, era capaz de adquirir alguns elementos de cultura, tanto que ele já produzia alguma coisa. E ele fabricava instrumentos simples, esporadicamente caçava, tinha um sistema de comunicação talvez mais avançado que os dos macacos da época dele, mas não se compara com a fala humana. E ele é incapaz de adquirir é incapaz de produzir instrumentos mais sofisticados, ou ter um sistema de comunicação verbal, oral, uma língua escrita, muito menos. Então aonde que estaria esse ponto crítico, né, para o Geertz, né? Que você já tinha, no australopiteco ele já tinha algumas características humanas, mas ainda era muito distante do que a gente entende por humano, né? Então, o cérebro dele era um terço do nosso. Então, a conclusão é de que o crescimento cortical humano foi posterior e não anterior ao início da cultura. Então, você já tinha rudimentos de cultura, mas você não tinha o crescimento cortical do ponto de vista biológico. E o desenvolvimento cultural já se via processando bem antes de cessar o desenvolvimento orgânico. O fato de ser errônea a teoria do ponto crítico é de importância fundamental para o nosso ponto de vista sobre a natureza do homem, que se torna assim não apenas o produtor da cultura, mas também, no sentido especificamente biológico, o produto da cultura. Então, quer dizer, a cultura age sobre o homem, né? Ela passa a ter uma exterioridade sobre o homem. E isso não acontecia ainda com o australopiteco, né? Ele, de alguma certa forma, ele produzia um certo tipo de cultura, mas num nível e um termo de raciocínio e desenvolvimento cerebral que não ainda se caracterizava como em termos de uma cultura exterior e que pudesse, digamos, caracterizar uma etnia específica, né? Mas sim é como se fosse é uma espécie, né? Não propriamente é uma espécie específica, mas não chega a ser um gênero diferente, né? Que ainda não tem a cultura como nós entendemos enquanto tal. Então essa cultura se desenvolveu simultaneamente ao próprio equipamento biológico e ela é comprometida como uma das características da espécie humana, ao lado do bipetismo e do volume cerebral adequado. Quer dizer, você tem... o macaco é uma espécie diferente, né? O primata é uma espécie diferente dos outros animais, mas ele ainda não é propriamente da espécie humana. Então, é isso. Eu acho que é interessante agora
fazer uma pausa e vocês discutirem sobre o superorgânico e quais são as características do superorgânico face às outras teorias, né? As teorias, principalmente em relação à evolução natural, e como essas características próprias do humano, que são as, para o estruturalismo, para o Levi-Strauss, a criação de normas, aí para outros autores, para o Kreber menciona essa questão da inventividade, né, a invenção do fogo, os equipamentos e principalmente o aprendizado, a relação do aprendizado com o cultural, né, e como socialmente constituído, socialmente dado.